Olá, nosso grupo irá falar sobre o tema Problema do fluxo máximo, algoritmo de Ford-Fulkerson, da disciplina de Computação aplicada à Engenharia de Produção 1. Nosso grupo tem como integrantes Letícia Santana Martins de Paula, Lorena Martins Armini, Lucas Ferreira Ticianel BNK e Maria Eduarda Quadros da Silva. Nosso professor orientador é o professor Tiago José Menezes Gonçalves. A solução de problemas de otimização estrutural devem ser conhecidas como um problema real. Uma das formas de aumentar a eficiência é o cálculo do máximo fluxo na rede. Atualmente existe a possibilidade de uso do computador e, com cálculos, criar uma estratégia ideal para as empresas trabalharem. O cálculo desse máximo fluxo pode ser feito por um algoritmo apropriado para a otimização. Esse tipo de código é baseado na teoria dos grafos, uma construção de algoritmo de solução de problemas de otimização. Dessa forma, podemos usar desse conhecimento em um código para facilitar a solução do problema. Uma rede de fluxo é um grafo direcionado G, com vértices V e aresta Z, combinado com uma função C, que atribui a cada aresta e pertence a E, um valor inteiro não negativo. O fluxo de uma aresta não pode exceder a capacidade, F de E menor ou igual a C de E. E a soma do fluxo de entrada de um vértice U deve ser igual à soma do fluxo de saída de U, exceto nos vértices fonte e coletor. Somatório de F de V e U é igual ao somatório de F de U e V. Uma boa analogia para uma rede de fluxo é a seguinte visualização. Representamos arestas como tubulações ou canos de água. A capacidade de uma aresta é a quantidade máxima de água que pode fluir por segundo através do tubo. E o fluxo de uma aresta é a quantidade de água que atualmente flui por segundo através do tubo. Isso motiva a primeira condição de fluxo. Não pode fluir mais água através de um tubo do que sua capacidade permite. Os vértices agem como junções, onde a água sai de alguns tubos e se distribui de algum modo para outros tubos. Isso também motiva a segunda condição de fluxo. Em cada junção, toda a água recebida deve ser distribuída para outros tubos, não podendo magicamente desaparecer ou aparecer. A imagem a seguir mostra uma rede de fluxo. O primeiro valor de cada aresta representa o fluxo, que inicialmente é zero. O segundo valor representa a capacidade. O valor de um fluxo de uma rede é a soma de todos os fluxos que são produzidos na fonte S, ou equivalente dos fluxos que são consumidos no coletor T. Um fluxo máximo é um fluxo com o maior valor possível. Encontrar esse fluxo máximo de uma rede de fluxo é o problema que queremos resolver. Na visualização com canos de água, o problema pode ser formulado da seguinte maneira. Quanta água podemos empurrar através dos canos da fonte até a pia? A imagem a seguir mostra o fluxo máximo na rede de fluxo. Voltando sobre a relação do fluxo máximo com a rede de telecomunicações. Vamos considerar a rede de telecomunicações como um agregado de nós, comutadores, e comunicações entre pares destinosos. Deixar a rede de telecomunicações conter os nós. Considerar o agregado deste nós como um conjunto que contém N elementos. Vamos marcar este conjunto como V e um conjunto de todos os dois elementos subconjuntos de V como V2. É óbvio que qualquer subconjunto E de V2, 2E está contido em V, representará um agregado de ligações entre nós. Agora vamos introduzir o par G igual a V e E, chamado gráfico. O conjunto V é chamado um conjunto de nós gráficos, e E é um conjunto de costelas gráficas. O conjunto de nós gráficos V é a modelação de nós de TCN, e o conjunto de costelas gráficas E, ligações entre nós de TCN. Quando o gráfico é um modelo de rede de telecomunicação, não pode conter costelas como Vzinho. Vzinho pertence a V.
ou a chamada loops, porque a rede não liga-se a si própria. Tal gráfico também não pode conter costelas paralelas. Note-se que os problemas de modelização das telecomunicações, as redes são naturalmente descritas como gráficos de orientação finita. Uma sequência de costelas, onde cada duas consecutivas costelas Li e Li mais 1 têm um nó comum, é chamado de rota do gráfico. A mesma costela pode ocorrer na rota várias vezes. Um nódulo de costela L1 que não pertence à costela L2 é chamado de início de uma rota. E um nódulo de costela Ln que não pertence à costela Ln-1 é chamado de final de uma rota. Dois nós ST são chamados ligados quando há uma rota que começa em S e termina em T. Quando os nós ST estão ligados e S é igual a T, então a rota é chamada cíclica. Quando todos os nós do gráfico estão ligados, o gráfico é chamado ligado. É óbvio que o problema de conectividade do gráfico é extremamente importante para as redes de telecomunicação. Conectividade gráfica violação para TCN significa impossibilidade de arranque da ligação entre assinantes, que é totalmente indesejável. As principais características de cada gráfico são a quantidade de nodos N e costelas K. Em redes de telecomunicação, essas características significam quantidade de nós no TCN e quantidade de ligações entre estes nós. Quando I pertence a E, é I igual a ST. Então, essa costela é chamada incidente a nodos ST. E estes nós são chamados incidentes à costela I. Quando os nós pertencem à mesma costela, são chamados de adjacentes. O grau de vértice é chamado de número de incidentes costelas. Vamos marcá-lo como grau S. Grau de vértice determina a importância de um nó apropriado em redes de telecomunicações. Dependendo do tipo de rede que está a simular, podemos calcular CM constante, que determina a importância do nó na rede. Quando um nó preenche a seguinte condição: degree de S menor ou igual a CM. Quando consideramos um gráfico que representa o TCN, há necessidade de ter em conta algumas características de nós de TCN. Por isso, é aconselhável introduzir pesos que estão associados a cada nó de um gráfico. O gráfico G é chamado de vértice ponderado quando cada nó do S deste gráfico a algum número real positivo ômega-S é associado. Por outras palavras, reflexão ômega do conjunto de nodos V a um conjunto de números reais deve existir, ômega V em R. Número ômega-S é chamado de peso do nó S. A soma dos pesos de todos os nós é chamada de peso do gráfico nós e marcado ômega-G. Para a modelização de redes de telecomunicações, como regra, são utilizados gráficos pesados. Isso permite levar algumas características das ligações e nós de TCN em conta. Para a solução do problema do fluxo máximo na rede, vamos introduzir a seguinte reflexão: W de L é igual a C de SI, SJ, C de E em R. Esta reflexão atribui a capacidade de carga de ligação entre os nós SI e SJ. Para aumentar a eficiência do trabalho TCN, a importância tem a solução de problema de fluxo máximo na rede. Máximo calculado fluxo entre dois nós permite distribuir eficazmente a carga na rede, para gerir os fluxos nos momentos de carga crítica e para evitar a paralisação da informação nos nós. Deixar orientado o gráfico G igual a V e E, com nós S e T, ST pertence a V, onde S é a fonte e T é destino, simular a rede de telecomunicações no momento da transmissão de dado de nó S para nó T. Além disso,
o reflexo dos canais com capacidade de transporte do gráfico G é definido, onde C de U e V é maior que zero. Tal gráfico é chamado de rede ST. Vamos dar uma definição formal do fluxo na rede. É uma função real f de v vezes v em R que cumpre os seguintes requisitos. 1. F de U e V menor ou igual a C de U e V para cada U e V pertencentes a V. Esta exigência decorre do pressuposto natural de que o fluxo no canal de telecomunicações não pode ser maior do que a capacidade de transporte deste canal. 2. F de U e V menos F de U e V para cada U e V pertencentes a V. Este é um requisito da função de fluxo assimétrica. 3. Somatório de E igual a V'V, F de U e V 0, para cada U pertencentes a V, ST. Esta é uma condição que não há outra fonte e destino na rede, exceto ST. Que o valor do fluxo seja módulo de F. Esse valor é calculado a partir da seguinte fórmula: módulo de F é igual ao somatório de F de SV. Agora vamos considerar o problema do cálculo do fluxo máximo em rede. O problema do fluxo máximo proporciona a construção da estrutura do fluxo e não apenas o cálculo do valor do fluxo máximo. Isso significa que o valor do fluxo máximo é calculado em cada costela, o que proporciona a realização do valor máximo. O algoritmo de resolução deste problema baseia-se no teorema clássico Ford-Fulkerson sobre fluxos máximos e seções mínimas na rede. São conhecidos vários métodos diferentes de implementação deste algoritmo. Neste trabalho, estamos efetuando cálculos com base na construção de costelas para frente e para trás. O algoritmo funciona da seguinte forma: a partir dos nós de origem, aumentamos a quantidade de fluxo ao longo de diferentes rotas, desde a origem S até o destino T, até não haver costelas por encher. O teorema sobre fluxo máximo garante que o algoritmo Ford-Fulkerson sempre unirá o máximo fluxo. A principal diferença entre os fluxos em TCN e os fluxos em tubos é que, no primeiro caso, utilizam pacotes de informação. Isso significa que é impossível dividi-los como quiser. A informação não pode fluir como água ou óleo. Está a transmitir ditados em pacote. Por isso, é uma boa ideia para utilizar essa condição enquanto se calcula o fluxo máximo em rede de telecomunicação. O programa para modelação de redes de telecomunicações e cálculo de fluxos máximos foi desenvolvido utilizando o ponto de vista orientado para objetos e a linguagem C#, e corre sob NET Framework 2.0 ou posterior. É uma aplicação complexa que funciona com gráficos e permite realizar muitas ações sobre eles. Este programa pode calcular fluxos máximos entre quaisquer dois nós no gráfico baseado no algoritmo Ford-Fulkerson. Também pode encontrar os caminhos mais curtos utilizando o algoritmo modificado de Dijkstra ou Floyd. A interface do utilizador é mostrada na imagem 1. O programa tem uma interface de fácil utilização e é bastante fácil de usar. Todos os dados sobre gráficos podem ser armazenados em arquivos XML. Neste artigo foi descrito um sistema informático para a simulação de rede de telecomunicações. Para a solução de problemas de otimização, foi realizado o algoritmo do Ford-Fulkerson para o cálculo do fluxo máximo na rede. O problema descrito está ligado a um problema de fluxo de valor mínimo e a um problema de fiabilidade das redes de telecomunicações.
O algoritmo que foi implementado tem em conta as características estruturais das redes de telecomunicações. Dados cálculos podem ser utilizados pelos operadores de TCN para reorganizar os fluxos quando a rede funciona em condições extremas. Esta foi uma apresentação sobre o assunto Problema do fluxo máximo. Foi utilizado como exemplo uma aplicação em rede de telecomunicações. Aqui estão nossas referências. Obrigado pela atenção.